Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje eu resolvi dar as minhas impressões de leitura de uma duologia, a duologia Ainda Dói, da Bruna Bonilha. Gente, esse livro, na verdade essa duologia é uma duologia que eu simplesmente amei, eu já falei isso pra ela, eu gostei muito da história dela. A Bruna, ela sabe contar uma boa história. Então, eu tô deixando os dois aqui, a fotinho dos dois aqui, porque eu não vou conseguir mostrar no Kindle, mas eu li através do Kindle, eu li em e-book. E o primeiro contato que eu tive com a Bruna foi justamente, a gente se seguiu no Instagram. E aí, ela participou de uma live que eu participei, né, que eu fui uma convidada do Rodrigão, meu amigo. Ele fez uma live no YouTube e ela acompanhou essa live e eu já tinha baixado o primeiro livro dessa duologia, que é o Ainda Dói em Mim. E aí a gente interagiu ali na live, foi super divertido, e o Rodrigão fez uma semana de entrevista apenas com escritores. Depois dessa live, então, a gente marcou uma nova live, ele convidou a Bruna Bonilha para participar, e como, na realidade, eu que fui a ponte entre o Rodrigão e a Bruna, a gente acabou, o Rodrigão acabou me convidando para fazer uma participação especial no dia que ele entrevistaria a Bruna. E aí eu falei, bom, então é uma ótima oportunidade para eu ler o livro dela, conhecer a obra dela, e aí de repente até falar um pouco desse livro nessa live. E deu tudo certo, eu consegui ler a tempo o Ainda Dói em Mim, e aí já engatei em seguida o Ainda Dói em Nós, que na verdade é a continuação da história. E aí, gente, eu fiquei encantadíssima, eu consegui ler antes da live e eu pude falar isso pra ela, tanto por mensagens quanto na própria live, o quanto eu me emocionei com a história da Maiana. Pois é, agora eu vou falar um pouquinho sobre do que se trata essa história. Na realidade, é um romance, mas o primeiro livro, ele trata muito mais um lado dramático do que um lado romântico. E na realidade, se você for parar pra pensar, toda a história em si é um drama, é o drama da vida de Maiana. Quem é Maiana? Maiana, ela é pernambucana, né? Ela é pernambucana, ela vive com a avó numa cidadezinha, e o que acontece é que o pai dela é o capataz de uma grande fazenda, de um grande fazendeiro que tem muita influência na região, porque ele é dono de canaviais, né? Ele tem as indústrias de canaviais da região que fornece para o Brasil e para o exterior. Ele é o capataz desse fazendeiro. Esse fazendeiro é um fazendeiro muito do ruim, né? E eu me senti assistindo aquelas novelas dos anos 80, 90, onde tem o senhorzinho, o dono de terra, que é muito mal e que maltrata os funcionários, aquela história toda. E o Antônio, e a Maiana se vê numa situação muito complicada aos 15 anos, quando a avó falece, né? Ela já tinha a mãe falecida, a mãe faleceu quando ela era ainda um bebê, e ela só vivia com a avó. E o Antônio, ele vivia na fazenda do patrão. Então, a primeira história é justamente essa parte da vida de Maiana, com 15 anos, onde ela se vê tendo que morar num lugar onde ela não gostaria, longe de tudo. Ela vai morar com o pai na fazenda do senhor José Ricardo. E o que acontece é que o José Ricardo, como sendo um belo de um vilão, só permite que a Maiana fique morando lá com o Antônio se ela passe a trabalhar como doméstica no casarão da fazenda. E aí que tudo começa a acontecer na vida de Maiana, e tudo começa a acontecer de uma maneira muito ruim para ela, né? Embora ela faça amizade com um dos filhos de José Ricardo, que é a Letícia, a mais nova, que tem a mesma idade que ela acaba conhecendo Murilo, que é o filho mais velho. E aí onde toda a questão com a vida de Maiana começa a dar errado, onde as coisas começam a acontecer. E eu vou te falar, não é um tipo de drama que é um drama que é esperado. As coisas que vão acontecer na vida de Maiana no primeiro livro, que é o Ainda Dói em Mim, são coisas que você não espera. Conforme a leitura vai avançando, você vai acreditando que a autora vai te conduzir para uma história mais tranquila, mais aconchegante, só que não. Ela não teve essa dó dos leitores, porque ela quis passar uma história mais verossímil, algo que realmente poderia acontecer na vida de uma garota negra. Esqueci de mencionar que ela é negra, de uma garota negra vivendo na vida, com familiares de pessoas ricas que não tem nenhum escrúpulo em relação às outras pessoas, não tem cuidado com as outras pessoas, não tem essa questão de
não de cuidado, mas de respeito com o outro. Então, esse livro é carregado também de críticas sociais, críticas de preconceitos sociais e preconceito racial também, obviamente. Então ela se vê numa situação onde as coisas começam a dar errado para ela a cada página que você avança. E eu sou o tipo de pessoa que não choro com livros, é muito difícil eu chorar em alguma leitura. Eu choro muito facilmente com filmes, mas com livros eu sou mais ponderada. E hoje, ao longo de todos os livros que eu já li na minha vida, só 2 que eu chorei. E agora o terceiro, que ainda dói em mim. O finalzinho desse livro, eu realmente não consegui conter a emoção. Eu tive que largar o livro um pouco, respirar. E naquele dia eu até fiz um story contando pra própria Bruna. Falei, Bruna, não consigo. Meu, como que você consegue contar uma história dessas, né, com esse peso e, enfim, sem ter dó do seu leitor? Mas é essa a graça da história, sabe? Você perceber que o autor ele constrói um personagem e que as escolhas e toda a questão de coisas que vão acontecendo na vida daquele personagem vão tomando rumos que às vezes até o próprio autor não quer que o personagem passe por tudo aquilo, mas o rumo e as escolhas que aquele personagem teve que tomar vai levá-lo a uma certa um certo caminho, e que é um caminho muito complicado, muito triste, muito carregado para se andar, né? E é isso que acontece com a vida de Maiana. Então, eu achei muito legal essa história, porque a autora ela não quis contar uma história, um romancezinho ou um dramazinho só pra, né, te fazer cair uma lágrima e beleza, tudo ficou feliz no final. Não é isso que acontece no Ainda Dói em Mim, né? A Maiana vai acontecendo coisas na vida de Maiana que você não consegue lidar. Eu fiquei o tempo todo me colocando na pele de Maiana, sabe? E a questão também é que você, além de se colocar na situação dela, você percebe que, infelizmente, ela só está naquela posição porque ela não teve tantas oportunidades na vida, né? As coisas vão tomando rumos que a pessoa está sem saída, ela simplesmente fica sem saída em algum momento. E eu tô falando aqui só de forma genérica, porque eu não quero contar muito da história, eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, porque eu acho que super vale a pena vocês conhecerem a história. E se vocês forem procurar o e-book na Amazon, por favor, não leem os comentários dos leitores, porque tem um baita de um spoiler em alguns deles. Ainda bem que eu só fui ler os comentários da galera depois que eu já tinha lido os 2. E aí Ainda Dói em Nós é justamente a continuação de tudo isso. E é aquela dose de alívio que te dá em algumas situações, porque aquelas oportunidades que Maiana não teve na juventude, as situações complicadas que foram acontecendo na vida dela, em Ainda Dói em Nós, elas começam a tomar um rumo diferente, né? Então eu não vou dizer pra você que ela vai ter uma resposta positiva em relação a tudo que aconteceu, mas ela vai trilhando por caminhos que vai dando a ela a oportunidade de mudar o rumo que ela teve no começo da sua juventude, né? Então, o final para essa duologia é um final totalmente surpreendente. Eu não imaginava que era esse o final. O final foi maravilhoso. Então, eu já indico para vocês, se vocês quiserem conhecer histórias de Maiana, se vocês quiserem se emocionar com a Maiana assim como eu me emocionei, eu convido vocês a lerem essa duologia, que está maravilhosa. Já falei e repito, a Bruna sabe contar uma boa história. E ela não tem dó do leitor. Ela vai contar exatamente aquilo que acontece na vida do personagem que ela criou. E a gente tem que lidar com aquilo. Mas o final é simplesmente surpreendente. É um final que, enfim, tira o seu fôlego. E é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Fica a dicaça pra vocês. Bruna, mais uma vez, parabéns pela sua escrita, que é maravilhosa. Eu já conversei com você pessoalmente, já falei com você na live e repito aqui na minha mini resenha, nas minhas impressões, porque eu acho que dei apenas uma pincelada do que se trata a história, porque eu acho que eu não gosto de spoiler, eu mal leio sinopses. Então eu acabo passando as minhas impressões sem contar muito da história para não estragar a surpresa e a vontade das pessoas para ler essa história. Então é isso, mais uma vez parabéns, Bruna, eu simplesmente amei, eu devorei esses 2 livros e eu indico para todo mundo. E a gente se vê onde? Isso mesmo, no próximo vídeo. Tchau, tchau!